estava pensando aqui, ó, 40 anos, às vezes o paciente tem um problema de hemorroida, um plicoma anal, algum outro problema associado, o urologista é médico, né? Você já fala, olha, você tem uma alteraçãozinha aqui, me chama a atenção. Então, você já consegue direcionar esse paciente até para um especialista da área. E, inclusive, isso é interessante porque existe uma grande dúvida, os pacientes não sabem a diferença do urologista para o proctologista justamente por conta disso. Porque como o urologista faz o exame de toque e ficou famoso por isso, os outros problemas que existem na região as pessoas às vezes esquecem. Mas o urologista ele cuida da próstata e não do intestino, né? Não da região É o anal. acesso para chegar à próstata, é o toque retal. Exatamente. Porque ele fica pertinho ali do reto, então. Você palpa, imagina a mucosa ali, você consegue sentir. Exato. Na verdade, o intestino ele fica grudado na próstata. Então, a gente consegue palpar o intestino e sentir a textura, a questão da estrutura da próstata através do intestino, porque o intestino é bem fininho, né? A gente consegue ter essa noção, né? Ah, é legal. E outra coisa é a experiência, né, Paulo? Porque do momento que você trabalha com isso e você está em sua profissão aí, a gente vai, né, se adaptando, vai se aperfeiçoando nisso também. Então, hoje você palpa aqui, muitas vezes você fala, isso aqui está alterado e já sei o que que é. Então, Às vezes a gente brincava na época da formação médica que tal cirurgião famoso, um urologista, tem um olho no dedo, né? Porque é exatamente isso, a gente começa a ter percepção. Muita gente hoje vem no meu consultório justamente para isso. Doutor, o doutor que me atendeu fez um exame, falou que não tinha nada, mas eu tô na dúvida. E às vezes a gente pega alterações que a gente tem aquele feeling, né? Olha, aqui tem alguma coisa, eu vou pedir mais exames para ver. agora, voltando na questão do PSA, que você falou menor que 1, a chance de evolução para um câncer mais agressivo, mas isso não exclui nem a necessidade de acompanhar e nem a chance de ter câncer. Exatamente, né? Então, assim, como eu falei, mais agressivo. A minoria, felizmente, dos casos vai ser de câncer agressivo. Então, a gente coloca estatisticamente 10 a 15% das vezes a gente vai estar diante de um câncer de próstata agressivo. A maioria dos pacientes, a gente vai estar, felizmente, diante de uma doença inicial. E essa doença inicial, ela dificilmente desenvolve metástase se eu tratar. Então, por isso que eu preciso fazer o rastreamento para identificar uma doença, como eu falei, que não dá sintomas, muito frequente e que tem alta taxa de tratamento quando a gente detecta precoce. Tá, e esse acompanhamento, ele dá para fazer só com PSA e outra coisa, PSA total e PSA fração, PSA, é a diferença desse, mas dá para fazer só com PSA? Então, essa é uma grande discussão, né? Mundialmente falando, os americanos, os europeus, eles fazem muito apenas o PSA, por vários motivos. Mas, de modo geral, a gente tem que particularizar. O ideal é termos uma avaliação de PSA e associar o toque. Por quê? Porque eu aumento a chance de detecção. Quando eu tenho um PSA, apenas um PSA, eu vou ter uma média de 60% de chance de detecção da doença. Ou seja, o PSA é mais Então pode importante. dar um PSA normal e já ter a doença. Exatamente, que é o chamado falso negativo. E aí eu vou fazer um exame de toque, vai me dar mais ou menos 20 a 30% de chance de diagnosticar alguma coisa. Então eu aumento a acurácia, a capacidade de detectar. Mas além disso, o mais importante na minha opinião é, se eu faço um PSA que está alterado, eu vou repetir PSA, vou rever se tem alguma coisa, eu vou protelar uma avaliação mais a fundo. Se eu tenho um exame de toque, não. Eu abrevio tudo isso e o próximo passo já é uma biópsia para eu diagnosticar. Certo. E dentro dos exames, porque realmente é uma das grandes dificuldades do homem aceitar o toque retal, né? É, a gente brinca, a gente tem muitas piadas de grupos de homens, não médicos também, mas é um exame muito rápido, é um exame até pouco invasivo para o paciente e tudo, mas o exame de toque, ele então é obrigatório sempre ser feito como uma das opções iniciais, então, para os pacientes, para triagem, para rastreio. Assim, de modo geral, eu acho que um toque com certeza o paciente merece. Por quê? Porque você vai ter uma avaliação inicial do que está acontecendo e muitas vezes, a depender da sua avaliação periódica, você pode pular um ano, pode pular dois, mas não pode perder de vista a importância do exame. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, esse ano tudo bem, não vamos precisar fazer o exame, por quê? Porque às vezes se tiver um câncer crescendo, eu consigo pegar ele ainda no ano que vem, pela avaliação de... A maioria cresce devagar, então. Exatamente. Então, assim, quando eu faço essa questão da periodicidade, tem casos que eu vou todo ano precisar fazer. Tem paciente que eu consigo protelar um exame de toque, por exemplo. Né? Então, é um exame, como você disse, rápido, fácil,
barato, né? Porque ele já faz parte da consulta, então, de modo geral, se a gente estiver falando de SUS ou qualquer ou convênios ou particulares, é um exame que já está incluso na consulta, faz parte do exame médico, né? Então, ele é importante, na minha opinião, ele nunca vai ser esquecido, né? Quando a gente fala de mais exames, hoje em dia as pessoas perguntam muito, mas vem cá, vai ser substituído? O exame de toque ainda não tem uma. O mundo já está todo tecnológico, nada Não é mudou. possível, né? E assim, a gente tem uma ressonância magnética que começou a ser usada para a próstata nos últimos 5 a 10 anos. Até então, as ressonâncias não faziam sentido, mas a gente descobriu formas de fazer ressonância que funcionam muito bem. E eu costumo falar que a ressonância ela pode ser ter um papel crucial, especialmente se a doença está dentro da próstata, porque o toque ele toca a parte externa da próstata. Então você consegue pegar mais ou menos 60, 70% dos tumores que estão crescendo. Só que tem tumores internos. E muitas vezes, se eu tenho um PSA pouquinho alto e o toque normal, talvez a ressonância seja o próximo passo para eu ver se não está crescendo coisas dentro, que o toque não consegue pegar tudo. Então ela é muito importante, embora não substitua o exame de toque. Então, em muitos casos, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem acesso um pouco mais fácil, a ressonância já faz parte do arsenal de investigação. Perfeito. A ressonância, você falou de tumor mais interno, uma coisa que eu aprendi na faculdade. A hiperplasia, que a gente vai falar mais à frente, esse aumento da próstata é mais dentro, né, a estrutura de pensar numa bola, é mais no centro da bola. E o câncer é mais do lado de fora. Mas isso ainda assim, o câncer pode estar um pouquinho mais para dentro do que. Exato, porque assim, a zona que a gente chama de zona periférica é a parte externa da próstata. Essa é a principal responsável pelo desenvolvimento dos cânceres de próstata. Só que, inclusive, com mais exames com uma capacidade melhor de visualização, essas ressonâncias, a gente começou a identificar mais doenças internas do que no passado. Então, além de ela estar na zona de fora, ela pode estar um pouquinho mais para dentro, como se fosse uma zona cinzenta, entre a parte que eu não consigo pegar, que é a zona de fora, entre a parte totalmente interna, que é a parte que cresce o tecido de hiperplasia. Então, se eu não tiver um exame um pouquinho melhor, às vezes com a suspeita clínica, que eu tenho que ficar antenado, inclusive outra coisa importante, eu tenho um PSA um pouquinho alto, eu tenho um exame de toque normal, aí eu vou para a ressonância. Ressonância está normal, continuo com suspeita, o que vai importar é essa suspeita clínica do urologista. Então, se você tem, né, o paciente está tendo uma avaliação e o PSA continua alto, o urologista tem aquele feeling de que alguma coisa está acontecendo de errado, muitas vezes eu não posso só confiar nem no toque nem na ressonância. Eu tenho que muitas vezes investigar de forma mais funda. Então, muitas vezes faz sentido eu fazer uma biópsia nesses casos, né? Então, eu já tive casos que eu tive diagnóstico de câncer de próstata em pacientes com PSAs altos, que persistiram altos, que fizeram várias investigações e de repente em uma das biópsias a gente conseguiu pegar a doença. Porque geralmente a biópsia você faz direcionada para a massa, mas nesse caso você faz várias biópsias ali, vários fragmentos você tira para estudar essa próstata, então. Tá. Normalmente a biópsia ela é feita de forma aleatória, amostragem, tá? Só que com a ressonância, com essa adoção da ressonância, quando a ressonância identifica áreas suspeitas, né? Porque a ressonância não é um exame diagnóstico, a ressonância é um exame de probabilidade. Então, quando eu faço uma ressonância, ela vai me dar uma escala. Essas escalas que hoje a gente usa para a mama também, que a mama a gente usa de BIRADS, aqui na ressonância de próstata, PIRADS. Então, vai do 1 ao 5. Isso é questão de probabilidade. Se eu tenho um PIRADS 1 ou 2, posso ter doença de câncer de próstata, mas que não é relevante. Se eu tenho 3, tenho áreas suspeitas, em torno de 30 a 40% de chance de ter doença relevante. PIRADS 4 e 5. PIRADS 4 por volta de 50 a 60% e PIRADS 5 um pouquinho mais que isso. Então a gente está falando aqui de não é 100%, não é diagnóstico com certeza, e eu estou falando de doença clinicamente relevante, porque o câncer de próstata, a gente vai falar um pouquinho lá na biópsia, ele vai do nível 1 a 5 já na biópsia, aí não estou falando mais da ressonância. Sim. Se é o nível 1, por exemplo, ele não entra nessa conta do PIRADS da ressonância. Então, eu ter um PIRADS 1, eu posso ter câncer de próstata. Só que é um câncer de próstata muitas vezes que não evolui facilmente, ele demora, é bastante indolente. Basicamente é um acompanhamento, você vai continuar fazendo. Exatamente. Então, ter uma ressonância normal não quer dizer que eu não tenho câncer de próstata. E por isso que o mais importante é a suspeita clínica do urologista para fazer biópsia.